Diego Evangelista. Periodização tem como base na teoria de adaptação do Hans Selye, agora eu não... Essa também é uma polêmica. A teoria da supercompensação ali. Né? Uhum. Então, a teoria do Hans Selye... É Selye? Sim, eu não sei se a pronúncia então, eu não sei. Selye. Eu falo em aula Hans Hans Selye, eu também não sei. Que eu acho que ele é francês, eu não sei de onde é. Enfim, mas a gente conhece o trabalho dele, né? Sobre a teoria da adaptação. E é interessante, cara, porque na literatura ocidental... A gente vê sempre várias referências citando o seguinte, que os trabalhos do Matveev se apoiaram na obra da Síndrome de Adaptação Geral de Hans Selye. E, cara, isso é uma fake news enorme, cara. Tipo assim, tem no livro do Matveev, no primeiro livro dele, de 64, eu fiz um vídeo sobre isso também, eu traduzi o trecho, que ele fala assim, o desenrolar do processo adaptativo que acontece no organismo do atleta... ele não pode ser comparado com o trabalho do Hans Selye, porque o Hans Selye estuda o desenvolvimento da adaptação no material patológico. Então, você não pode fazer uma associação direta. É importante entender, porque é biologia, você começar a raciocinar em cima disso, é importante. Mas a teoria da adaptação à carga de treinamento, ou seja, o produto, as mudanças qualitativas, estruturais, morfológicas que acontecem no organismo que aumentam o seu potencial funcional. Vamos colocar essa como se fosse uma pequena definição de adaptação. Isso, o desenrolar desse processo ao treino não é o mesmo desenrolar de uma doença. Então, o Matveev falou lá atrás, não, a gente não vai usar o Hans Selye para estudar adaptação. Tanto que eu sempre falo, quem quer estudar adaptação dentro da ideia dos russos tem que ler um outro autor chamado Felix Merson. Esse é o cara que você vai entender a adaptação dentro do conceito que a literatura russa traz. Então é um pouquinho diferente. O Hans ele fala, né, de um agente estressor como uma doença. Né? Uhum. E aí isso é extrapolado como um agente estressor sendo o exercício. Não seria isso? E essa teoria do Hans meio que já caiu por terra. A galera questiona, né? Questiona muito. Não para o treinamento, como teoria como um mesmo. todo. Uhum. E ele coloca em 3 fases, né? Fase de alarme, fase de resistência e fase de exaustão, né? Claro que você até poderia, pela lógica, fazer alguma analogia. Por exemplo, pensa lá um mesociclo de treinamento, 4 semanas. 3 semanas de carga crescente, aumento do volume, e 1 semana recuperativa. Nessas 3 semanas de carga crescente, vai gerar um efeito opressor sobre as possibilidades funcionais do atleta, que a gente chama de efeito cumulativo. Então é como se fosse a resistência. O organismo ainda está lutando desesperadamente para sobreviver em relação ao estresse. Na hora que eu tiro o volume de treino, lá na 4ª semana, eu saio da fase de resistência para não entrar na fase de exaustão. Daria para fazer essa analogia. Só que quando você pega o material do jeito que o Hans Selye apresenta e do jeito, por exemplo, que o Merson apresenta, é bem diferente. Então o Merson ele vai direto na questão do exercício físico, no estresse. O Merson tem um livro dele que se chama Adaptação... esqueci o título do livro. A primeira palavra é adaptação, esqueci o resto. Né? É Merson e Pishnikova, o nome dos autores. E ele descreve até processos, cara, de expressão gênica. Isso em 1988. Então, você imagina o nível que o cara tava para falar em expressão gênica, que é uma coisa que a gente tem estudado de uns 20 anos para cá, lá nos anos 80 ainda, né? Então, ele já explicava muito bem. Ele dividia o processo de adaptação em 4 fases e não em 3. Então, por exemplo, você tem uma fase que ele chamava de fase... Vamos chamar de fase aguda, para ficar mais fácil, né? Dentro da nossa linguagem. Fase aguda, momento ali de estresse durante o exercício. Aí depois ele falava que existia uma fase transitória, que ele dizia o seguinte, que é a fase que você acessa o aparelho genético. É o momento ali que você está tendo a intensa sinalização celular para potencializar o processo de expressão gênica, produzir RNA mensageiro, começar a síntese de proteína. E daí o processo qualitativo da adaptação, que seria a 3ª fase, que ele coloca que demora de 15 a 20 dias, que é quando a síntese de proteína se concretiza. E você atinge um novo estado funcional, teu corpo está mais forte. E daí depois que teria a fase de exaustão, que é o quê? Na repetição do estresse contínuo, sem descanso nunca, aí você poderia talvez ter aquilo que o pessoal chama às vezes de overtraining. Né? Então já tem uma pequena diferença aí. Mas não foi baseado... E outra coisa também, né? A periodização, como eu citei, ela é uma teoria integradora. Como ela é uma teoria integradora, ela não pode ser explicada pelo prisma de uma única teoria.
Então, por exemplo, a teoria da periodização, ela usa teoria da adaptação, teoria da atividade, teoria da cibernética, teoria dos sistemas funcionais, teoria ecológica, complexidade. Ela pega vários assuntos para tentar entender melhor o objeto de estudo. Então, não dá para você explicar a periodização, por exemplo, pela adaptação, ou explicar a periodização pela bioquímica. Inclusive, um debate bom, que os caras brigaram nos artigos lá do Verkhoshansky com o Matveev, é que uma vez o Verkhoshansky disse o seguinte, que o macrociclo deveria se chamar, vou citar em russo e eu traduzo, Большой adaptaционный цикл, que significa grande ciclo adaptativo, porque o processo de treinamento ele tem que respeitar simplesmente o processo de adaptação. E aí entrou num debate, porque o Matveev dizia o seguinte, que o produto da atividade científica do cientista do esporte tem que responder às demandas do próprio esporte. Então, quando você olha o processo de preparação de um atleta, ele não se baseia único e exclusivamente em pensar numa adaptação qualitativa e estrutural. Não é só uma hipertrofia. Por exemplo, você acha que o Thiago Braz ganhou do Renaud Lavillenie lá em 2016 porque ele tinha mais hipertrofia? Ou porque ele tem mais mitocôndria? Não é apenas isso. Tem um aspecto psicológico, tem um aspecto técnico, tem um aspecto tático, tem a experiência competitiva. Então, tem muitas coisas que você tem que se preocupar. Então, era um embate que tinha entre o Verkhoshansky e o Matveev por causa dessa questão da importância que se dá à teoria da adaptação. Ela é importante, mas ela não é tudo. Né? E daí tinha até uma linha que eles chamavam de biologização do esporte. E tem um vídeo desse debate deles em algum momento? Porque eu só ouvi falar. Não, esse não existe. É uma lenda que é porque assim, tem os artigos. Lenda urbana. Por exemplo, no meu curso mesmo eu mostro o artigo. Mas tem alguma discussão do Platonov com Matveev? Não, assim, geralmente os caras... Acho que o Platonov eu vi no teu Instagram. Tem bastante coisa do Platonov no meu Instagram. Mas assim, o Platonov e o Matveev, eles são da mesma linha. Então, eles brigam, por exemplo, com o Verkhoshansky e com o Seluyanov. O Seluyanov é um cara que ele é um pouco mais contemporâneo que o Verkhoshansky, mas eles trabalharam no mesmo laboratório. E os dois são dessa linha que eles chamam lá na Rússia de biologizadores do esporte. Eles querem explicar tudo por um prisma biológico. E aí eles falam o seguinte, vocês deveriam ser ocidentais, porque no Ocidente que se estuda a fundo biologia, a fundo bioquímica. Ou seja, vocês não estão estudando mais esporte, vocês são fisiologistas. Entendeu? Então, assim, o conhecimento de vocês é importante para nós, mas não adianta vocês quererem explicar a nossa área pelo seu prisma. Porque é pouco, tem mais coisas, né? Deload Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.